Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Luís Fazenda, o PS está infelizmente associado, está manchado pelos principais retrocessos no que diz respeito à legislação laboral. Foi assim no contrato de trabalho a termo, foi agora com o Código de Trabalho e o contrato de trabalho intermitente muito recentemente. E infelizmente o Partido Socialista fica associado a estes retrocessos que, em algumas situações, nem a direita parlamentar, o PSD e o CDS-PP conseguiu impor e foi mais longe que essa mesma direita, impondo retrocessos históricos inaceitáveis, na nossa opinião. Senhora Deputada Carla Barros, é fácil perceber, e os portugueses que nos ouvem já perceberam, que o PSD corre desesperadamente, aliás, em defesa do Partido Socialista. Porque aqui, pia fininho, estamos em questões centrais da política, dos direitos dos trabalhadores. E aqui não há espaço para dúvidas. O PSD defende o PS com unhas e dentes, porque o que se trata aqui é aumentar a exploração dos trabalhadores, é defender um Código de Trabalho injusto, que é socialmente inaceitável e que o PSD defende vergonhosamente, mas mais vergonhosamente é o PS que se vê socorrido pelo Partido Social Democrata e pelo CDS-PP na defesa deste Código de Trabalho. E, portanto, Senhora Deputada, redutor é trabalhar 12 horas por dia. Se trabalhasse a Senhora Deputada 12 horas por dia numa fábrica, numa indústria do setor das indústrias elétricas, sem receber mais um cêntimo que fosse pelo trabalho extraordinário que faz, a Senhora Deputada facilmente percebia a injustiça que é este Código de Trabalho e a necessidade de o alterar. O Sr. Deputado do Partido Socialista refere que há falta de tempo. Não, Sr. Deputado. Os trabalhadores já sabem, já estão a sofrer as consequências, estão a viver as consequências do seu Código de Trabalho, do Código de Trabalho do Partido Socialista, que não paga mais um cêntimo de trabalho extraordinário. E o Sr. Deputado deixou as coisas bastante claras, quase que não precisava responder, porque ficou claro na sua intervenção que o que é importante é o trabalho extraordinário ser pago. Porque se não for pago, está tudo bem. Sendo pago, já está tudo muito mal. Ora, Sr. Deputado, é isto, precisamente isto que importa combater. O Sr. Deputado fala da competitividade. Olha, Sr. Deputado, eu tenho aqui uma convenção da OIT, aprovada em Washington em 1919, Sr. Deputado. Alegar a competitividade, retrocessos históricos desta dimensão, Sr. Deputado. Como é que explica a Quimonda? Aplicou as 12 horas de trabalho por dia. Não sabe o resultado? O que é que resultaram os trabalhadores? Falência da empresa, despedimento, Sr. Deputado. E se o Sr. Deputado fosse falar com os trabalhadores da Quimonda, percebia que aumentaram em muito os acidentes de trabalho, aumentaram na altura e muito as doenças profissionais, aumentaram em muito os problemas de foro psicológico. E é esse retrocesso que importa corrigir. O Partido Socialista fica manchado com esta nódoa desgraçada de um retrocesso que nos faz lembrar o século XIX e não uma legislação laboral que devia ser moderna e socialmente mais justa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Matos Soares, a questão das 35 horas é muito fácil explicá-la. Como disse, consta no nosso programa de governo, continua a ser a nossa proposta. Mas o que nós temos a nível de urgência para resolver é precisamente a desregulamentação dos horários de trabalho. É isso que para nós é urgente, necessário, no plano imediato, atacar esta questão. E não deixarmos cair a proposta das 35 horas, que é de inteira justiça, atende-se à riqueza que é produzida hoje e que deve reverter para os trabalhadores. Mas o Sr. Deputado argumenta também com a rigidez, e isso, a rigidez do nosso mercado de trabalho não é verdadeiramente rigoroso, e deixe-me dizer, Sr. Deputado, que o CDS é muito, muito mal agradecido ao Partido Socialista. O Partido Socialista fez um favor de classe, conquistou, introduziu uma profunda alteração ao Código de Trabalho que vai de acordo com os interesses do CDS-PP. O CDS-PP, infelizmente, ainda atira a cara ao Partido Socialista. E, portanto, o Partido Socialista deveria ter vergonha destes passos que deram, é verdade, mas o Sr. Deputado é mal agradecido e está a tratar mal o Partido Socialista. O CDS utiliza, curiosamente, a mesma argumentação que o Partido Socialista e passa a responder ao Partido Socialista. É que utilizam novamente a questão da competitividade. É curioso que não fale da Quimonda. Andaram anos. O Sr. Primeiro-Ministro falou sucessivamente da Quimonda e agora caiu a Quimonda, desapareceu. E desapareceu porquê? Porque, precisamente, aplicou as 12 horas de trabalho e, mesmo assim, isso não torna a empresa competitiva. A competitividade não se conquista pela exploração de quem trabalha, não se conquista pela desregulamentação dos horários de trabalho. E, Sr. Deputado, não me venha valorizar a contratação coletiva, porque a contratação coletiva, no que diz respeito a esta matéria, tem que ser associada a uma outra questão. É que o Partido Socialista, ao mesmo tempo que desregulamenta os horários de trabalho, introduziu a caducidade dos contratos coletivos de trabalho. E, portanto, os sindicatos veem-se hoje numa situação em que estão a negociar contratos coletivos de trabalho com a corda ao pescoço
porque se não assinam o acordo, caduca a contratação coletiva e são obrigados a perder um conjunto de direitos muito significativos. E, portanto, o Partido Socialista colocou o movimento sindical nessa mesma posição, para a vergonha do Partido Socialista, e, portanto, não valoriza a contratação coletiva, porque se o fizesse, teria que determinar que a não caducidade da contratação coletiva. Mas, Sr. Deputado, importa aqui referir, o Sr. Deputado esquece que há adaptabilidade à desregulamentação do horário de trabalho que se consegue por acordo individual entre o patrão e o trabalhador. Veja-se a adaptabilidade individual, veja-se o horário concentrado. Vá falar com os trabalhadores da LISNAV que mal entram, mal assinam o contrato de trabalho, têm logo um crédito de 100 horas para dar ao longo do ano à entidade patronal. 100 horas que têm de trabalhar de graça. Sábados, feriados, fim de semana, seja à noite, seja de dia, os trabalhadores têm um crédito de 100 horas para pagar à entidade patronal. E, portanto, Sr. Deputado, não aceitamos a argumentação do modelo de desenvolvimento. O Partido Socialista diz que não tem cabimento e que há a questão da competitividade internacional. Sr. Deputado, a competitividade internacional não se consegue por esta via. Não é este o caminho. Não é este o caminho que pode levar às relações laborais. A competitividade é um falso argumento, Sr. Deputado, e sabe-o muito bem. E, portanto, o caminho deve ser outro. Deve ser o da valorização do trabalho, de olhar para os direitos dos trabalhadores e olhar para os elementos que são verdadeiramente determinantes na competitividade internacional, que é a mais-valia, os sistemas económicos, nomeadamente no que diz respeito à energia, à organização dos métodos de trabalho, é um outro modelo de desenvolvimento, mas isso o Sr. Deputado não percebe, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sra. Deputada Maria José Gamboa, já foi aqui claramente explicado que aqui a proposta de desregulamentação do horário de trabalho não trata de uma questão de competitividade da nossa economia. Trata sim de uma questão de aumentar a exploração dos trabalhadores. A pergunta que quero deixar é muito clara. Como é que a senhora deputada, o seu grupo parlamentar, convive com o facto de esta medida que o Partido Socialista hoje defende, a desregulamentação dos horários de trabalho, ter uma implicação de redução dos salários dos trabalhadores em cerca de 25% a 30% em setores com baixos salários que rondam os 500 e os 600 euros? Como é que lida com isso, senhora deputada? A segunda pergunta não é uma pergunta, é um agradecimento. É que a senhora deputada deixou aqui um alerta. Também os trabalhadores da administração pública têm, efetivamente, razões para se preocuparem, porque o que está em cima da mesa é a desregulamentação dos horários de trabalho, também neste setor importantíssimo, e, portanto, queria-lhe deixar este alerta para denunciar que consideramos inaceitável que se alargue a desregulamentação do horário de trabalho para os trabalhadores da administração pública. Fica provado que o Partido Socialista opta por atacar um setor, para depois logo em seguida atacar o outro e atacar, no fundo, todos os trabalhadores para supostamente nivelar. O Partido Socialista, assim, não é responsável pelas conquistas históricas do horário de trabalho. É, sim, responsável pelos retrocessos que se impuseram ao longo da história no que diz respeito ao horário de trabalho. Depois, porque basta ver a Convenção da OIT, que estipula em 1919, e pergunto como é que lida também com esta matéria, uma Convenção da OIT que em 1919 estipula 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para o lazer. Como é que lida com essa matéria? Por fim, a senhora deputada elogia a negociação coletiva. Muito bem, queria lhe deixar duas perguntas. Primeira, é ou não verdade que existe negociações, que existe forma de desregulamentar o horário de trabalho individualmente, juntamente com o trabalhador? Negociado, ou aliás, imposto pelo patrão ao trabalhador. Existe ou não adaptabilidade individual? Existe ou não horários concentrados? Senhora deputada, acha mesmo que um trabalhador, quando assina um contrato de trabalho e lhe é imposto automaticamente no contrato de trabalho uma adaptabilidade individual, tem efetivamente poder negociá-lo? Considera isso, senhora deputada? Por fim, na contratação, na negociação coletiva, senhora deputada, como é que lida com o facto do Partido Socialista ser o responsável pela caducidade dos contratos coletivos de trabalho, que não permite aos sindicatos negociar de igual para igual para com o patronato, para lutar contra estas medidas? Como é que explica esta medida e como é que se justifica a posição do Partido Socialista?